Esse aqui só a justiça brasileira. Esse cara chama Marcelo Nascimento. O cara podia chamar Percival, não, mas quer chamar Marcelo. Ele é o sujeito apontado como o maior picareta do Brasil. Ele foi preso. A justiça agora deixou ele responder em liberdade. E ao deixá-lo responder em liberdade, sabe o que ele está dando? Palestras. Palestras pelo Brasil. Ele se passou como filho do dono de uma das maiores companhias aéreas do país. Ele pilotou avião mesmo sem licença, se meteu com tráfico de drogas, enganou político, celebridade, polícia várias vezes. Aí a polícia vai e prende. Aí a justiça vai e solta, e ele agora virou o maior picareta do Brasil, palestrante. Que tal? Dando palestra pelo Brasil, o cara é um baita de um estelionatário. Foi o que me contou o meu amigo Afonso Mônaco. Põe no Cidade. Estamos a caminho da penitenciária de Bauru, interior de São Paulo. Vamos conhecer um homem de 1000 faces. Piloto do tráfico de drogas, estelionatário, ladrão, falsário. O maior picareta do Brasil. Marcelo Nascimento ficou famoso na pele de muitos personagens. Agora vai ser ele mesmo. Marcelo, tá aí? Não tivemos acesso à cela. A entrevista vai ser na sala do diretor. 3 especialistas vão nos ajudar a entender a história e o comportamento do golpista. A história de Marcelo Nascimento no mundo do crime começa na infância em Curitiba, onde ele morava com a família. As primeiras vítimas foram motoristas de ônibus intermunicipais. Eles caíram num golpe quase inocente. Falava o motorista, eu sou sobrinho do dono da empresa. Então eu ia com o motorista lá na frente. Antigamente tinha aqueles ônibus com APA, né, aquela poltrona leito lá na frente. Eu viajava e não pagava ônibus. Marcelo tinha um sonho, queria ser policial. Durante uma operação de férias da polícia no litoral do Paraná, ele apareceu numa delegacia dizendo que era agente de uma tropa de elite. Ele só tinha 16 anos, mas apresentou identidade falsa e convenceu todo mundo. Ganhou uma arma e ajudou até a prender um assaltante. Desmascarado, Marcelo só escapou da prisão porque era menor de idade. Ele tem aquilo que se chama pseudologia fantástica, ou seja, ele vive a mentira como se fosse uma realidade. Aos 18 anos, Marcelo foi servir ao Exército em Curitiba e se passou por campeão de jiu-jitsu para escapar do temido TFM, o treinamento físico. Eu saí para fora, liguei e falei, aqui é o Major fulano de tal, o cara que está aí é atleta, ele não pode se machucar, ele vai lutar, inclusive ele vai representar o Exército, não bota ele em TFM. O cara, não, sim senhor, tal, daí, quando eu entrei de novo, aí o cara me chamou lá e falou, não, você a partir de hoje não faz mais TFM, vai ficar ali tranquilo na sombra. E... O doutor Norton identificou outra característica de Marcelo. Ele é um narcisista. A pessoa que gosta muito dela mesma, né? Por essa personalidade dele, é normal misturar fantasia com realidade, né? E principalmente fantasias onde ele é maior do que aquilo que ele é. Foi no quartel que Marcelo ganhou dinheiro pela primeira vez como criminoso. O golpe foi durante um leilão de veículos. Marcelo fazia a guarda no quartel e permitiu a entrada de um comparsa, vestido de oficial. Eles enganaram um comprador que participava do leilão. Mostraram e venderam 8 motos, pegaram o dinheiro e marcaram uma data para entrega. O comprador só percebeu quando foi buscar as motos. Eu tive que sair do Exército a corrida, né? Eu tive que abandonar o Exército, eu desertei. Ele tem uma fisionomia de bonzinho. Gordo, bonachão, quando na verdade ele é um indivíduo de extrema periculosidade, porque ele consegue enganar muitas pessoas em situações
todas elas situações complicadas. Marcelo passou a ser um foragido. Em Santa Catarina, ele se especializou no chamado golpe do chute. Telefonava para empresários, se passando por fiscal da Receita Federal, e pedia informações técnicas sobre equipamentos que, segundo ele, iriam a leilão. Então, se a máquina custa 70, eu falava, não, ela vai para leilão por 14. Muitos mordiam a isca. Diante de um preço tão baixo, ofereciam um valor maior para comprar a mercadoria por fora. E eram convencidos por Marcelo a depositar o dinheiro numa conta bancária. Não vim até aqui pra desistir agora. Marcelo também se passou por roqueiro para comprar um apartamento de luxo. Estava comprando uma cobertura na praia de Balneário Camboriú e, na época... Dinheiro do crime. O dinheiro do crime. Aí o cara perguntou, não, meu, mas pô, como é que você vai comprar essa cobertura, tal, quem é você? Eu falei, não, eu sou guitarrista do Engenheiros do Havaí. Para que ele não desconfiasse do dinheiro, eu acabei alegando isso. Aí veio algumas meninas pedir autógrafo. Ah, você é o guitarrista do Engenheiros do Havaí. Eu assinei sem problema nenhum. Ele mostra que não está arrependido porque ele dá risada daquilo que ele fez. Quem dá risada do mal que fez é porque não tem ressonância afetiva com a gravidade do ato que praticou. Aos 20 anos, Marcelo virou piloto do narcotráfico. Buscava drogas na Colômbia, Bolívia e Paraguai, mas nunca foi pego em flagrante. Como é que você aprendeu a pilotar avião? Na verdade, essa é uma questão que é o grande enigma dessa história inteira. Isso eu nunca vou revelar em qual nome eu tirei o brevet. Não é uma coisa que vem ao caso. Mas eu fiz o curso normal, como qualquer outra pessoa faria o curso. Fui numa cidade, Antes te ajudaram. com dinheiro, fui financiado por eles no início. Marcelo usava muitas identidades falsas. Era Juliano Silva, Vitor Hugo, Marcelo Ferrari. Ele é um megalomaníaco, ele gosta dessas coisas grandiosas. Eu volto a insistir, os nomes que ele usa são sobre Vitor Hugo, não sei o que lá, Ferrari. Então isso faz parte dessa, vamos chamar assim, dessa personalidade anormal dele. A primeira prisão de Marcelo aconteceu em Santa Catarina em 1996 por associação ao tráfico. Um mês depois, ganhou o benefício da liberdade provisória, mas em 1998 foi preso novamente por falsidade ideológica. Marcelo apareceu na TV pela primeira vez em 2000, ao prestar depoimento à CPI estadual do narcotráfico no Paraná. Na primeira sessão, estava encapuzado. Criou muita expectativa, mas não falou nada. No segundo depoimento, enganou os deputados. Ele se dispôs a mostrar pistas clandestinas de pouso do narcotráfico no estado. Convenceu o presidente da CPI a alugar um jatinho para o sobrevoo. Uma despesa inútil de R$10 mil. O ex-presidente da CPI diz que Marcelo mostrou pistas que nada tinham a ver com o narcotráfico. Eram pistas de pouso legalizadas, construídas em fazendas. O Marcelo foi uma passagem muito rápida, felizmente ficou em apenas 2 ou 3 depoimentos aí, 3 ou 4 dias com a gente, e depois voltou para o seu lugar de origem, para o seu habitat natural, que é a penitenciária, que eu acho que é onde ele tem que ficar para parar de ficar aplicando golpe nas pessoas aí. Marcelo também foi apontado como o braço direito do traficante Fernandinho Beiramar, no Paraguai. Que contato você teve com o Fernandinho Beiramar? Fernandinho era meu vizinho dentro do Paraguai, né? Qual é a tua relação com ele? É amizade, pura amizade. É amizade em termos, né? A gente se conhece. O falsário fugiu da prisão 3 vezes. Uma das fugas foi deste presídio, em Curitiba. Convenceu um investigador de levá-lo até um médico, se dizia doente, e quando o investigador levou ele aí para fora, ele aproveitou essa oportunidade e acabou fugindo. Marcelo estava foragido quando, em 2001, praticou a ação mais ousada da vida dele. Durante o Recifolia, o carnaval fora de época do Recife, ele se passou por filho do dono da companhia aérea Gol.
e foi o centro das atenções no camarote principal da festa. Eu falei, não, eu sou Henrique Constantino e sou filho do dono da Gol. No meio da festa, Marcelo se aproximou do apresentador de TV, Amaury Júnior. Eu fui cumprimentar ele e falei, pô, e aí, tudo bem? Ele nem olhou para mim, levantou a cabeça e foi para lá. E eu vi que uma menina, que acho que depois fiquei sabendo que trabalhava na produção dele, correu nele e falou na orelha dele, falou, meu, acho que deve ter falado assim, é o dono da Gol. Ele voltou e me deu um abraço. Falou, não, pô, não sabia que era você, eu voo nas tuas aeronaves e tal. Adoro a tua empresa. Ah, legal. Na pele de herdeiro da companhia aérea, Marcelo foi entrevistado em grande estilo. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns à Gol, porque a Gol está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Parabéns, Henrique. Leve o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Gol. Levarei e é um prazer estar com você e sempre que precisar pode contar com a gente. Voo e Gol, show de bola em aviação. Show de bola! Os telespectadores não chegaram a ser enganados. Quando a gravação foi ao ar, Marcelo já estava desmascarado e preso novamente. Ed Sá Sampaio era o coordenador da festa. Como ele é um bom papo, ele levou o papo certo com as pessoas certas. E aí ele foi formando uma amizade dentro do camarote. E quando formou a amizade dentro do camarote, ele foi oferecido avião para ele, oferecido helicóptero. E ele foi usando isso. Durante o evento, Marcelo chegou a pilotar um helicóptero emprestado, cheio de modelos e atores. Eles voaram de Recife para Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. Fez manobras radicais à beira-mar e impressionou os novos amigos. O ator Ricardo Mack foi um deles. A gente que está acostumado a voar de helicóptero, né, dava para ver perfeitamente que ele tinha o domínio completo daquilo. Ele pilotava muito bem. Foram 4 dias de glória em Pernambuco. Comendo, bebendo, beijando, era um 7-1 do glamour. Cada golpe que ele dá é um prazer que ele sente. É como se fosse um orgasmo. E quanto mais elucubrado for esse golpe, mais ele vai sentir esse prazer interno. Por causa de uma mulher que estava hospedada no meu hotel, que ele estava querendo, estava apaixonado pela menina, ele pediu para dormir no meu quarto. E aí eu deixei ele dormindo lá. E eu falei, porra, você vê a simplicidade, né? Um cara desse, com todo esse dinheiro, com toda essa empresa. No último dia da festa, o vigarista arrumou um jatinho emprestado para levar algumas das celebridades ao Rio de Janeiro. O dono do avião quis agradar o falso herdeiro da Gol. Era um usineiro, não vou dizer o nome dele que fica chato, mas era um usineiro e ele acho que tentou tomar um pouco de vantagem, de ir direto à fonte e fazer uma amizade com o cara. Marcelo e os seus convidados estavam chegando ao Rio de Janeiro quando a farsa foi descoberta. Algumas modelos tentaram embarcar num voo da Gol em Recife com a autorização do falso herdeiro. Os funcionários da empresa desconfiaram e avisaram a polícia. Chegou um agente federal, pediu documento para ele e ele deu o documento e o policial simplesmente falou, o senhor pode me acompanhar? E aí ele, claro, e aí quando saiu ainda continuou naquela pose, falou, esperem que eu já volto. Marcelo seria também um mentiroso compulsivo. Mentir compulsivamente é um transtorno de comportamento que os psiquiatras acham muito difícil curar. É muito difícil, né? Porque aquele foi um mecanismo que a pessoa adotou tão importante para ela que é difícil que ela vá renunciar a isso, né? Porque é como se dissesse, se eu tirar isso de mim, não sobra nada de mim, eu não sou nada, né? Eu vou virar aquele insignificante que eu era. Depois do golpe em Pernambuco, o vigarista foi para o complexo penitenciário de Bangu, no Rio. Durante uma rebelião em 2002, ele assumiu o papel de mediador
e, por telefone, conversou com o traficante Isaías do Borel, um dos líderes do Comando Vermelho. O Isaías, no telefone, falou, meu, toma a frente disso aí, negocia, porque tem uns caras que é cabeça de bagre aí e os caras não vão saber conversar. Veja estas imagens exibidas no dia 19 de abril de 2002. Numa reportagem sobre a rebelião, Marcelo é apresentado como líder do PCC e ele anuncia um acordo com a facção rival, o Comando Vermelho. Já estamos unidos, somos uma família só. O Brasil todo. O Brasil todo. Meses depois, Marcelo fugiu da penitenciária de Bangu junto com outros presos. Alguns morreram durante a perseguição policial. Era um bambuzal gigante em frente. E quem estava correndo pelo Bangu, eu escutava os tiros de fuzil. Qual a única escapatória que eu tinha? A rede de esgoto que passava ao lado desse bambuzal era o esgoto de todas as penitenciárias de Bangu. Eu não tive dúvida, eu pulei lá e fiquei atolado até aqui, né? Não vou nem dizer o que tinha lá dentro. No final de 2004, Marcelo foi preso novamente em São Paulo. Pouco depois, a jornalista Mariana Caltabiano publicou um livro sobre ele. Ela conta que também se transformou em vítima. Para faturar mais, ele mentiu que estava negociando os direitos da história com outro escritor. Do jeito que ele falou na hora, eu já estava meio nervosa, eu caí e resumindo, acabou que agora ele ganha metade do que eu ganho com a venda do livro. No livro, inclusive, diz assim que um dos lances mais ousados de roubo de avião você não ia contar no livro. Você contaria hoje para nós? Não. Por quê? Não contaria. Você já matou? Outra pergunta que eu não gostaria de responder para você. Essa pergunta eu não respondi no livro e eu acho que é umas coisas que eu falei para você. Eu dou muita prioridade à vida. Eu jamais mataria uma pessoa se não fosse necessário. Não gostaria de responder essa pergunta, não. Já foi necessário? Não gostaria de responder essa pergunta. Se ele tivesse matado, a polícia já saberia ou vai saber com muita facilidade. Que esse talvez matei, talvez não matei, para você ficar com medo dele. Não passa disso. Ou para quando ele estiver na cadeia o pessoal falar, puxa, isso daí talvez mate, talvez não mate. É sempre se aproveitando de alguma coisa. Marcelo foi condenado por falsidade ideológica, estelionato e associação com o tráfico. A pena é de 19 anos. Ele já cumpriu 7 e tenta conseguir o regime semiaberto, ou seja, autorização para passar os fins de semana com a família. Você acha que se você sair amanhã, você vai levar uma vida normal, sem crime, sem golpe? Sem crime. Vai enganar mais ninguém? Não. Inclusive, eu tenho proposta para trabalhar, uma proposta no sentido de que eu dê palestra para as pessoas, principalmente para vendedor, porque eu consegui vender aquilo que não existe. Você imagina se eu não vou conseguir vender aquilo que realmente existe. A história de Marcelo lembra a de Frank Abagnale, o mestre da farsa nos Estados Unidos na década de 60. A vida de Abagnale foi contada no filme Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio no papel principal. Excuse me. You have the most beautiful eyes I have ever seen. Quando saiu da cadeia, Abagnale foi trabalhar como especialista no combate à falsificação. Cash in Flagstaff a week ago. Você se arrepende de tudo que você fez ou não? Me arrependo muito. Eu acho que a grana que eu ganhei não paga o tempo que eu fiquei longe da minha família, o tempo que eu fiquei longe de ver o meu filho crescer. Marcelo é separado e tem um filho de 7 anos. Posso acreditar em você, o público pode acreditar em você falando isso, que você vai sair e vai se tornar uma pessoa normal, decente? Olha, você não precisa acreditar nem o público. O importante é eu acreditar que eu vou ser. Mas essa é a minha missão, esse é o meu objetivo. Tomara que ele não vá reincidir no crime, né? Mas que eu acho meio difícil, eu acho. Tem razão dessa facilidade que ele tem de praticar o crime de estelionato. Ele voltará à rua e voltará a delinquir. Isso não há dúvida nenhuma. Esses indivíduos, eles só aprimoram. Quando eles voltam para a rua, eles aprimoram os erros que eles cometeram, porque eles são inteligentes, eles não cometem mais. Eu vou dar a minha experiência como psiquiatra forense que atua nessa área
há mais de 30 anos. Eu nunca vi um estelionatário, um vigarista que tivesse se recuperado ou que tivesse se arrependido de fato. Pois eu vou dizer uma coisa, eu também não conheço nenhum. Para ter uma ideia, acontece o seguinte, você imagina, o sujeito está dentro de uma cadeia em Bangu, aquele sistema, são vários presídios, mas os presídios tratados como presídios de Bangu, tem o Bangu 1, Bangu 2, tal, são onde estão os piores criminosos no Rio de Janeiro. Ele vai, consegue ser porta-voz dos presos, ele se diz chefe do PCC, conversa com Isaías do Borel, e o Isaías tem mais corrida, até foi solto outro dia, foi preso agora de novo. Puxou uns 20 anos em Bangu, foi solto, logo depois foi preso de novo. Mas o Isaías tem corrida no crime, desde moleque está no Comando Vermelho. Resumo, ele consegue fazer o Isaías acreditar que ele é do PCC, que está preso e vai negociar. Quer dizer, se com os malandros ele consegue se virar, imagina com a gente que é trouxa. Imagina, ele vai num baile e consegue se passar como filho do dono da Gol. E passa para trás o meu amigo Amaury Júnior. Vai se arrepender? Tá brincando comigo que vai se arrepender. Eu duvido, ó, Capitão Nascimento sabe exatamente o que ele está fazendo agora. Deve estar fazendo palestra e já vai dizer que é presidente de uma empresa. Não tem a menor dúvida, vamos ver. Diga lá, capitão. Ele tá solto, capitão, de novo? Tá solto, Marcelo. O Marcelo, estelionatário, está respondendo em liberdade. Ele está morando em Mato Grosso com a esposa e a enteada adolescente. Olha só, ele tem 2 empregos. O primeiro dele é como palestrante. Ele dá palestras de persuasão e técnicas de vendas em várias empresas. E o segundo emprego dele é como produtor de eventos ali na região, Marcelo. Ah, é? Produtor de que evento? Qual é o evento que ele produz? Ele faz vários eventos, produz eventos como festas, eventos mesmos dentro de empresas, então são eventos variados. Ele faz parte de uma empresa que produz eventos e também, Marcelo, detalhe, ele traz show, né, leva shows para o local onde ele está morando agora. Enfim, é um rolo que nem você consegue destrinchar, né, não? Exatamente. Até porque ele conseguiu esses empregos, quando ele conseguiu a progressão de pena para o regime semiaberto, ele tinha 7 dias para apresentar um comprovante de emprego, para que, se fosse ao contrário, ele não apresentasse, ele teria que dormir na prisão. Mas para ele não foi dificuldade nenhuma, Marcelo, porque mesmo preso, várias empresas já queriam contratá-lo como palestrante e foi isso que aconteceu. Tá certo, obrigado. Tchau, capitão, até já. Já conheceu algum que você... Vou te dizer, cara, que não se recupera. Maníaco, pedófilo e estelionatário. Eu não conheci na minha vida um que se recuperou. E você, Faraó? Não, aliás, porque não existe. Agora, com todo esse poder de persuasão, que é o tema das palestras, acho que ele vai ser contratado logo para fazer palestras em Brasília e Curitiba. Ah, faz fácil. Em Curitiba eu não sei que o Moro põe ele na cadeia, mas Brasília, teu lugar é Brasília, meu filho. Brasília. Lá você vai encontrar alguns caras iguaizinhos a você. Boa, boa, Faraó. E alguns vão ensiná-lo, né? Duvido. Não. Empata, pessoal. Isso é jogo empatado, é jogo jogado. Esquece.